Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante: a dificuldade na superação de traumas. Faz sentido para você que todo ser humano, em algum momento da vida, já enfrentou lutas, frustrações, dificuldades, problemas? Isso faz parte da vida de todos nós. Em alguns aspectos, algumas pessoas elas foram, são e serão mais feridas do que outras. O fato é que verdadeiramente ninguém passa pela vida sem um dissabor. Algumas situações vivenciadas podem ser convertidas em traumas. E o que é um trauma? Já falamos isso em outros vídeos. Trauma é basicamente toda a dor com a qual o indivíduo não consegue lidar com ela. É uma dor maior do que o próprio indivíduo. A questão é que, embora todos nós vivenciemos essas experiências, algumas pessoas conseguem, apesar do trauma, dar continuidade à sua vida sem maiores danos. Isso significa que essa pessoa encontrou de alguma forma um caminho da superação. Não significa que a dor não exista, mas que o indivíduo conseguiu uma maneira de conviver com ela sem que essa situação de fato paralisasse a sua vida, sem que ela lhe roubasse a oportunidade de viver. Para outras pessoas, no entanto, o mecanismo é justamente o oposto. Um trauma pode se traduzir em paralisação, em transtornos, em patologias, em síndromes, ou seja, em uma vida completamente paralisada e roubada. E o que diferencia uma pessoa da outra? Porque alguém sofre um abuso, uma traição, um abandono, uma rejeição e consegue dar continuidade, apesar de tudo isso, à própria vida, e outras pessoas simplesmente não conseguem, elas param, elas morrem em vida. Já se perguntou sobre isso? Já se viu em algum momento, seja muito honesto com você mesmo, já se viu em algum momento nessa condição? Conhece alguém que se encaixe nessa situação? Então fica comigo até o final. Esse vídeo vai te ajudar a entender melhor tudo isso e também a compreender certos aspectos do seu psiquismo que estão lá no inconsciente. Eu sou Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Antes de darmos continuidade, já curte aí esse vídeo, segue o canal, compartilha, para que outras pessoas sejam abençoadas a partir dessa boa informação. Todas as vezes que você faz todo esse caminho, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e dispara para mais pessoas. Dito tudo isto, vamos lá. Por que então a maioria das pessoas não consegue se libertar dos traumas ou das memórias de sofrimento do passado? Porque essas pessoas permitem que essas dolorosas experiências influenciem o seu presente e de alguma forma controlem até mesmo o seu futuro. Vamos destrinchar isso direitinho. Eu acredito que, no fundo, muitas pessoas sofridas pelo passado não tenham sequer ideia do que aconteceria com as suas vidas caso elas deixassem para trás esse passado de dor e sofrimento, caso elas se libertassem dessas experiências dolorosas. Em clínica, diariamente, eu escuto tentativas frustradas de sair desse lugar de sofrimento. Mas o que eu quero acrescentar aqui é que muitos nem tentam se desapegar desse sofrimento. Algumas pessoas grudam como se elas tivessem ali algo de estimação. Elas falam com tanto apego e tanto carinho a essa dor que parece algo que lhes é querido. Por exemplo, esse é o meu medo. Há muito tempo eu tenho esse pavor. Eu sou assim desde que eu me conheço com gente. Percebe o nível de carinho que essas pessoas colocam nessa fala? Isso reflete aquilo que está realmente no seu pensamento e nos seus corações. Algumas pessoas podem ter dificuldade em superar traumas por diversos motivos. Vou elencar alguns aqui. Um deles pode ser o medo do desconhecido. Como assim? Após o trauma, as pessoas podem se sentir inseguras em relação ao futuro e ter medo de enfrentar situações que elas desconhecem. O trauma, a dor, elas conhecem esse lugar, elas já tiram de letra. Outra situação são tendências hiperindependentes. Como assim? Pessoas que passam por períodos de negligência podem desenvolver uma autoconfiança em si mesmos, por medo de confiar em outras pessoas. Elas acham que somente elas são dignas de confiança.
Outro fator é a dissociação. Pessoas que passam por eventos traumáticos, elas podem apresentar manifestações de dissociação, como amnésia dissociativa. Elas esquecem aquilo que é conveniente e lembram somente aquilo que lhes mantém na zona de conforto. Ou até mesmo efeito do cérebro. O nosso cérebro trabalha para evitar situações que nos causam sofrimento. E aí, o cortisol, a adrenalina liberados com memórias do trauma podem modificar o equilíbrio químico do cérebro de uma pessoa. Outro fator que contribui são as defesas da mente. A nossa mente cria defesas para não entrar em contato com o trauma, que é um lugar conhecido e confortável. Em alguns casos, por exemplo, o sofrimento, ele pode estar, sim, a serviço de uma necessidade que se encaixa perfeitamente no buraco da carência afetiva ou tampa exatamente a ferida emocional. Isso significa que, além do sofrimento em si ser ressentido, ele se torna um ganho secundário, que atende algumas necessidades inconscientes da pessoa e impede que ela trilhe o caminho da cura e da libertação, impede que ela desapegue. Em outros casos, a identificação com o sofrimento pode ser uma compensação do sistema familiar. Por exemplo, fui abandonada e eu mereço essa atenção, eu mereço esse olhar de dó. Ou até mesmo uma repetição de destinos, repetição de padrões. Por exemplo, minha mãe foi abandonada, eu também, tudo na normalidade, somos eu e a minha mãe, pobres coitadas. Tudo segue o fluxo. Percebe o mecanismo? Geralmente, pessoas que passam por experiências assim, sem querer, dão poder ao sofrimento emocional. Elas se mantêm presas às pessoas que as machucaram ou às narrativas do passado. Isso acontece porque os eventos passam a fazer parte de suas identificações e são alimentados pela atenção e pelas histórias que essas pessoas contam de si próprias. Dentro dessa perspectiva, a pessoa de fato não acredita na sua possibilidade de mudança, de libertação, de mudar a sua própria história. E é aí que está o maior desafio. Mudar a mente que tem dificuldade de desaprender e desapegar. Desaprender da dor e desapegar a esse dano que de alguma forma alimenta. Imagina aquela mulher que ela superou um abuso. Ela descobriu que o sofrimento levava ela a uma condição de vitimização que atendia a uma necessidade de certeza e exclusividade enquanto mulher abusada. Quando essa mulher descobre essa dinâmica e esses ganhos secundários, ela percebe que não vale a pena. E aí ela decide, portanto, se sentir especial, única, de outra forma, sem precisar daquela identidade, daquele ressentimento. Ela descobre também que usava tudo aquilo para justificar os seus fracassos, os seus medos da vida, do futuro. Imagina que nessa condição de vítima, ela poderia dizer para si mesma e também para outras pessoas também, como poderia ser diferente eu conseguir algo melhor com o meu passado? Ou então, agora você entende porque a minha vida é assim? Eu sofri. Quando ela sai desse lugar, quando ela descobre outra perspectiva, ela vê que não vale a pena. Na prática, tudo na realidade diz respeito à estrutura de cada um e daquilo que a pessoa resolveu fazer com a dor. Se apegar a ela ou dar um novo significado a ela. Existem pessoas que naturalmente possuem um ego mais fortalecido e esse ego fortalecido vai permitir que nem tudo lhe cause impacto negativo. Para outras pessoas que já possuem uma estrutura mais fragilizada, elas vão precisar fazer um exercício maior para sair desse lugar de dor e sofrimento. Mas a verdade é que em ambos os casos, ninguém, absolutamente ninguém, precisa morrer de autocomiseração. Não é fácil superar dores na alma, porque não é fácil entrar em contato com a ferida aberta. Dói mais, né? Mas é preciso tirar a sujeira para curá-la. E muitas vezes esse processo requer o acompanhamento de um profissional que vai ajudar essa pessoa a limpar as lentes e enxergar, né, todos esses pormenores que eu acabei de dizer. O ganho secundário, o apego, aquilo que a vitimização traz com ela, a validação
que essa situação de dor traz a essa identidade que realmente não é a sua identidade, mas que ela acredita que é. Na prática, ela vai precisar romper com as crenças limitantes. Lembrando que crenças não necessariamente é crença no sentido religioso, mas crença no sentido daquilo que a pessoa acredita. Ela vai precisar deixar de acreditar que ela é vítima, que ela é coitadinha, olhar, entender que essas situações de dores aconteceram, fazem parte da história, é a sua história, é a sua vida, mas essas dores a trouxeram até aqui. E aí ela vai poder decidir: eu quero me apegar a essa dor? Quero ficar nesse lugar de vítima, de sofrimento? Ou eu quero dar um novo sentido a tudo isso? Eu quero realmente viver, desfrutar de uma vida maravilhosa, com qualidade de vida, fazer diferença, usar essa dor, esse sofrimento como remédio para outras pessoas, viver uma vida plena e não essa vida medíocre que o sofrimento condiciona alguém. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Gostou desse conteúdo? Mais uma vez, segue o canal, curte, deixa o seu comentário, compartilha, propaga essa boa informação e te espero na próxima. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em Neurociência, Comportamento Humano e Comunicação. Obrigada por ficar até aqui.